administrativo, o que bateu muito de frente com uma política interna que era muito forte deles, que é o Don't Be Evil, né? Então não seja mal. E isso deu vazão para muitas críticas de fora, muitas críticas que chegaram até num âmbito muito sério, numa questão moral muito séria. Que foi, como assim vocês pregam o Don't Be Evil, vocês têm uma política interna tão forte, esse Don't Be Evil, mas vocês estão colaborando ao estar lá e censurar também, vocês estão colaborando para a censura de informações. Como assim? Como vocês estão equilibrando esse conflito? E foi uma coisa que aí a gente viu que abriu uma porta enorme para muitas críticas que eram muito difíceis de serem respondidas. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAU Talks. Essa é mais uma iniciativa do Colégio Técnico, do Cursos Técnicos do BAU, né, curso de administração. Nós estamos aqui com duas alunas que estão no ensino médio, elas estão no último ano do ensino médio. O professor Leandro está aqui também do meu lado, que vai falar um pouquinho sobre a entrevista, né, Leandro? Isso aí, hoje nós trouxemos as alunas, a Júlia e a Maria Clara, para falar sobre um trabalho que elas desenvolveram junto com a turma do terceiro ano desse primeiro bimestre, que já é uma preparação aí para o TCC, que elas vão elaborar ao decorrer do ano. E esse trabalho, ele teve uma simbologia muito importante, porque ele traz alguns aspectos que elas vão acabar usando fatalmente, todo o grupo, né, toda a turma, no desenvolver do trabalho escrito e também na apresentação lá na banca, né, que é temida por vários, mas quem está preparado tira de letra, e essa é a intenção da gente prepará-las, nós prepararmos as alunas, todo o time aí, né, do terceiro ano, para ir muito bem na banca e usar esse trabalho, né, depois do TCC como algo que possa ser usado ainda na vida acadêmica ou também na emprego, né, Vitor? Teve alguns alunos que deram feedback no ano passado que eles acabaram usando o trabalho como uma forma também de se posicionar em entrevistas, e é super importante. Então, se você gostar desse episódio, já curta, comenta, compartilhe. E se você estiver vendo um corte pelo Instagram, né, o Reels, então também deixe os comentários que a gente vai ter um prazer aí de responder. Então, sem mais delongas, vou apresentar agora as meninas, que elas estão super ansiosas para serem apresentadas. Já decoraram o texto, já fizeram de tudo aqui, já choraram. Não dormiram à noite. Não dormiram à noite. Mas elas estão aqui, olha, com as caras lindas, plenas, descansadas. Saíram da piscina para vir apresentar esse podcast, né, que elas estavam descansando, né? Isso aí, então bem-vindas, Maria Clara. Bem-vinda, Maria Clara, bem-vinda, Júlia. E qual que é a expectativa de vocês? Já participaram de podcast alguma vez? Não, essa é a primeira vez que eu tô participando de qualquer projeto do tipo. Vocês assistem muito podcast ou não? Não. Pra ser sincera, não. Acho que os únicos podcasts que eu assisti foram alguns de recomendação de uns colegas e alguns aqui do BAU. Legal. Você, Maria? Eu também nunca participei de nenhum projeto desse tipo, mas eu costumo escutar bastante podcast, inclusive aqueles que você não precisa ficar assistindo, você só coloca lá e vai fazer qualquer outra coisa. Pelo Spotify e outras mídias. Assim, antes de mais nada, parabéns. E obrigado por aceitar o convite. Eu acredito que toda vez que a gente sai da zona de conforto, toda vez que é a primeira vez que você faz alguma coisa, a tendência é dar medo, ansiedade, nervosismo, mas depois que passa e fala, caraca, eu tive lá e eu consegui superar todos os meus medos, frustrações, né, minhas angústias, enfim. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, eu sou professor delas desde do primeiro ano. Tive mais contato com a Maria Clara. A Júlia sempre falou tranquilo, assim, para apresentar trabalho, em provas, ela sempre tirou de letra. Maria Clara, ela tem um autoconhecimento, assim, ela é muito inteligente, só que ela tem um pouquinho tinha dificuldade de falar em público, né, Maria Clara? E isso foi quebrando, hoje ela tira de letra também, já quer dar palestra, já quer dar curso online, ela tá assim agora. Vai ser professora. Nessa pegada. Lembra da primeira apresentação? Você tremendo lá na frente, quase querendo me matar? Lembro, foi bastante complicado, mas, assim, eu só consegui me desenvolver porque eu fui colocada contra a parede. Tipo, quando eu tava no nono ano, a gente tinha que fazer apresentação, mas os professores passavam, assim, a mão na cabeça de, tá tudo bem se você não conseguir apresentar. Só que você foi lá e falou, não, tem que apresentar, por mais que você precise ler. E aí, fui fazendo isso no primeiro ano. E aí, chegou o segundo ano, que foi disparado um monte de trabalho pra apresentar, enfim, e é muito intenso tudo isso, né? E chegou no segundo ano, eu já tava tranquila em relação a isso. Às vezes eu vou apresentar, eu não consigo revisar a fala antes, então só vai com base no que eu fiz no desenvolvimento do trabalho. Então, foi realmente muito importante pra mim, tipo, na minha desenvoltura, assim, não só
academicamente falando, mas pra vida, né? Porque eu tinha muita dificuldade também pra conversar com as pessoas por fora e tudo mais. Então, o fato de me desenvolver na escola, apresentando trabalho, foi uma coisa que me impulsionou muito, como pessoa também. Então, Que bom saber isso, né? E hoje elas estão aqui porque elas se destacaram nos trabalhos que elas apresentaram. Vou falar especificamente, nós desenvolvemos trabalho na matéria de estratégia e o trabalho foi baseado no livro Google, a biografia, em alguns capítulos dele, justamente para que elas tenham essa vivência de como que uma empresa ela foi criada do zero, qual a cultura, né, todos os aspectos que podem ser traduzidos para o universo que elas estão trabalhando, que é o TCC. Então, elas se destacaram nesse trabalho, não só pela parte escrita, mas pela apresentação e pelas ideias, né, que elas trouxeram, linkando esse universo do livro com o que elas acreditam de potencial e como que elas podem fazer essa aplicação. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns aí pela apresentação que vocês fizeram e de uma forma mais geral. Antes de entrar no detalhe do que a gente pesquisou do livro, o que vocês podem falar individualmente, né, que o livro contribuiu para o vocabulário de vocês, para o que vocês têm hoje como meta, né, para o trabalho de vocês? Como que o livro esses capítulos que vocês apresentaram, vão potencializar os seus resultados para vocês poderem mostrar isso numa banca? Sem briga, calma. Uma de cada vez, calma. pode falar. Então tá bom. Bom, no meu grupo a gente se dividiu, como eram 3 capítulos e uma das pessoas, eram quartetos, né, mas uma das pessoas estava ali afastada geograficamente, literalmente, né, e então a gente se dividiu e eu li um capítulo que falou de uma forma muito interessante sobre um escalonamento mais internacional mesmo, e, nossa, de primeira não tava dando nada, mas quando eu vi, eu pisquei, eu já tinha terminado aquele capítulo e era super interessante porque traz, de fato, sob uma ótica bem profissional, como enfrentar tantas dificuldades, tantos impasses para conseguir levar o seu produto sabendo da qualidade que você está oferecendo para diversos lugares. Então, tanto que uma das coisas que eu achei muito interessante foi a confiança que eles tinham na qualidade do produto deles e como isso foi ali um suficiente para eles saberem, não, vale a pena sim a gente ir longe, a gente investir tão longe. E foi muito interessante ver, até por um lado um pouquinho jurídico, porque foi uma das grandes questões lá para eles conseguirem atuar na China, então contextualizando, a parte que eu me dediquei a ler e estudar, estava falando mais aí sobre a introdução do Google na China. Então, é muito interessante mesmo ver como se desdobra a questão de você confiar no seu produto e você saber da qualidade que você está oferecendo e como isso consegue, como você entende que isso consegue afetar uma população como um todo, que foi muito da proposta que eles trouxeram. Então, você saber desenvolver o seu produto de uma forma que você confia o suficiente nele, porque você sabe, você está acompanhando o desenvolvimento do seu produto, então você confia o suficiente nele para entender o potencial que ele tem e você saber correr atrás, você não desistir no primeiro impasse, porque foi um processo longo juridicamente e bate de frente com diversas pessoas e diversas coisinhas que podiam ali impossibilitar a atuação deles na China, mas que por insistência e por saber, não, vale a pena sim a gente chegar lá, eu achei isso muito interessante, então é super aplicável aí para os nossos projetos. Você, Maria. Preciso da pergunta de novo. Como que o trabalho ele pode ajudar vocês no TCC na realidade do produto ou serviço que vocês vão desenvolver esse ano? Então, o que pegou muito pra mim, individualmente falando, o meu grupo, no caso, diferentemente do da Júlia, a gente separou tópicos que a gente achou importante em relação ao que a gente deveria dar uma importância maior e o que seria interessante pra gente pegar no momento de analisar uma empresa que já tá, enfim, super estruturada no mercado. E aí, todo mundo leu todos os capítulos, e inclusive eu,
li todos os capítulos. Então, tendo uma visão geral, eu acho que o que me impactou bastante foi a análise que a gente fez em relação ao comportamento deles, como sócios e criadores do negócio, e também, me perdi, professor. Ai, meu Deus. Então, como sócios, eles Ele fizeram começou a mexer, aí eu desenvolvimento. fiquei... Relaxa. Tá. Relaxa, fica tranquilo. Você falou como sócios, eles fizeram desenvolvimento no comecinho da empresa, né? Como você vai transpor isso para o universo de vocês do TCC? E aí a gente fez uma análise super detalhada de como eles estavam agindo, do que eles fizeram, do que eles deixaram de fazer. E não só isso, a gente pegou todas as atitudes que eles tiveram durante todo o processo de desenvolvimento deles e pautou ali. Isso aqui é uma atitude boa, isso aqui é uma coisa que eles acertaram, isso aqui é uma coisa que eles não acertaram, que eles deveriam ter feito diferente. Então, eu acho que pegar uma empresa que já está estruturada no mercado e fazer essa análise de como, onde eles acertaram e onde eles erraram é muito importante para a gente poder ver para onde a gente vai seguir, o que a gente pode não replicar, mas usar como base de, isso aqui é uma coisa que dá certo, então dá para a gente se basear nisso. E, isso aqui dá errado, então não é tão legal ter esse tipo de atitude ou tomar esse tipo de atitude. Então, eu acho que, em geral, o que pegou muito pra mim foi essa questão das atitudes que eles tiveram como sócios e como eles... e como empresa, em geral. Quer falar? Eu queria só fazer um parênteses, né? Vocês estão vendo na aula de estratégia, certo? Estratégia. E vocês estão falando de qualidade. E se a gente voltar um pouquinho, né, a disciplina que a gente teve ano passado sobre gestão de operações, a gente teve, acho que quase um bimestre só estudando qualidade, o que é qualidade, para que serve a qualidade, como eu desenvolvo o produto. Então, assim, não sei se vocês conseguem visualizar hoje o curso, como vocês já estão no último ano do ensino médio, mas lá na primeira série, vocês tiveram fundamentos e uma introdução sobre empreendedorismo. Então, fundamentos, estudaram alguns departamentos básicos, como funciona a financeira, RH, administração. Quando foi para o segundo ano, já tinha uma disciplina de gestão financeira, que foi a disciplina que eu lecionei, que era o esqueleto para você construir um produto. O processo, né, gestão de processos, então você precisa criar um processo dentro de uma empresa, aí entra a parte de marketing, entra mais empreendedorismo, até chegar na estratégia, porque quando você chega no momento da estratégia, você precisa ter uma empresa funcionando, ela já tem que ter um processo, você já tem que saber do seu produto, o produto já está desenvolvido, já tem uma qualidade, para então você entrar com um diferencial. Então, primeiro você oferece arroz e feijão básico para o cliente, para depois você começar a trazer inovações e pensar em tecnologia, em coisas diferentes, para ser o diferencial para o cliente. E se você não respeita essas ordens, na prática, vira uma bagunça, porque às vezes a pessoa ela quer ir direto para oferecer um diferencial, mas ela não entrega o básico, não tem um público-alvo. Hoje, acredito que faz mais sentido para vocês o porquê do público-alvo, por que eu tenho que entender processo, por que eu tenho que entender esse fluxograma, por que eu tenho que ter pessoas motivadas, por que eu tenho que ter fornecedores, clientes, então acho que a cadeia acaba se completando, né, Leandro? E na matéria de estratégia, qual que foi o grande foco aqui? Analisar os pontos positivos e negativos, né, dentro do que o Google fez, como a Maria Clara falou, e como que eu posso traduzir isso para a realidade, né, atual que elas estão vivendo com relação ao TCC. E um diferencial do BAU é poder aplicar esse teste conceito na Feira do Administrador, então que vai acontecer em setembro. Então, qual que é a ideia? Toda a parte conceitual, ela ser aplicada nessa feira, e a feira, ela ser um guia se aquilo deu certo ou não. Tanto que eu sempre falo nas aulas, fazer a pesquisa de mercado, o máximo possível que o público, se o público da sua empresa estiver na feira, fazer com que ele realmente enxergue o valor do que vocês estão propondo e que haja uma pesquisa pós-feira para validar, que uma coisa é você idealizar o que você está construindo, outra coisa é você validar se a sua ideia principal ela casa com o objetivo e o que o cliente enxergou de valor, né? Ali é o momento de fazer ajustes, né, na rota, seja no trabalho escrito ou no produto ou serviço em si, e aí depois você consegue ter um trabalho um pouquinho mais palpável para poder apresentar na banca, né? E falando ainda sobre os pontos positivos e negativos, o que vocês conseguiram analisar, assim, primordialmente? O que na visão de vocês o Google acertou mais e errou mais? Eu acho que... Isso, só um parênteses, isso no começo da empresa, tá, gente? Conta a história, né, de como o Google surgiu. Então, foram os primeiros desafios que eles tiveram, como a Júlia falou, jurídicos, enfim, tem vários aspectos de expansão de mercado. Mas quais você elencaria? Então, no começo, eu acho que o que
foi uma coisa que eles estavam batendo muito na tecla. E, assim, eles desenvolveram tudo que era necessário. Então, eles tinham lá o CEO deles, eles tinham um plano de negócios. Só que o que deu pra ver, que é uma coisa que não se deve fazer, é o tanto que eles bateram na tecla de que eles conseguiriam fazer as coisas sozinhos. E que só o produto deles serem bons e a ideia ser boa, eles iam conseguir sustentar e ia dar tudo certo. Sendo que não é assim que funciona. Então, tiveram que fazer uma mudança na mentalidade dos sócios de uma forma muito forte para que eles entendessem que eles não iriam conseguir fazer as coisas sozinhos, que eles não iriam conseguir alavancar a empresa sozinhos, que eles precisavam de uma pessoa que fosse responsável, por exemplo, o CEO, e que eles precisavam de uma pessoa que fosse responsável para fazer todo o planejamento do plano de negócios. Que veio de fora, né? Exatamente. Que já tinha um conhecimento externo. Exatamente. Uma pessoa que tá focada diretamente para aquilo, especificadamente para aquilo. Então, eu acho que essa atitude deles de a gente consegue fazer tudo sozinho, a gente não precisa de mais ninguém, é um ponto negativo, é uma coisa que não se deve fazer, porque nós precisamos do externo, ainda mais quando a gente está tendo ali a possibilidade de ter alguém que é especialista em algum aspecto que a gente está precisando. Então, acho que esse é um ponto negativo. E um ponto positivo é muito do que a Ju falou, deles serem bastante confiantes no produto deles, só que é aquilo, tem que dosar essa confiança, porque a confiança excessiva deles fazia com que, por exemplo, quando eles iam em reuniões com os capitalistas de risco, eles não queriam responder as coisas. E, você vai investir no meu negócio só porque ele é bom. Eu estou falando pra você que ele é bom e isso basta. Só que não é assim. Eles irritavam esses capitalistas porque eles tinham esse tipo de atitude. De, é bom e é isso. Então, aceite. Sem abrir números. Exatamente. E era coisas básicas, tipo, com a movimentação do site. Eles não queriam falar. Então, é um ponto positivo eles terem bastante confiança, só que acaba sendo um ponto negativo, porque eles não Você sabem precisa de dosar capital essa externo, confiança. né? Exatamente, aí não tem... dosar, é questão de dosar. Eles não dosaram e aí é uma coisa que é boa, mas ela é ruim ao mesmo tempo. Você, Ju. Bom, uma característica aí positiva que a gente conseguiu identificar foi muito da questão de como eles foram criativos, mesmo que com uma coisa simples, foi uma forma simples que eles encontraram de lidar com um problemão, que era o governo chinês, eles tinham uma condição para atuar dentro daquele território, que era filtrar o que iria aparecer para quem pesquisava. Então, eles tinham algumas coisas que precisavam ser censuradas. E que aconteceu de o governo entregar uma lista de tópicos e eles não foram muito profundos no que poderia, no que não poderia aparecer. E entendendo todo o risco e todo o processo que eles passaram para conseguir atuar lá, eles falaram, ok, temos um problema aqui que não tenho certeza de tudo que pode ser passado, que pode passar, o que não pode. Como que eu vou resolver isso? E a solução, que é relativamente simples, mas que eu achei super interessante, foi, beleza, equipe, vamos lá. Cada um pega um computadorzinho, a gente vai entrar aí nos outros aplicativos de busca que tem aqui e a gente vai usar palavras de risco, considerar as palavras de risco, como testes. A gente vai testar o que vai passar, o que não vai. E por meio dessa forma simples, relativamente simples aí, eles conseguiram ir atrás de ter muito mais dados para o seu algoritmo e o que assegurou ainda mais a permanência deles lá durante todo aquele período, com toda aquela censura. A forma como eles escolheram colocar também que, a gente vai ser o mais claro possível com o nosso cliente. Então, ele vai estar pesquisando, apareceu um site cujo conteúdo foi censurado em partes, a gente vai notificar ali embaixo da barra de pesquisa e tal. E então, foi essa a estratégia que eles acharam, foi isso que eles conseguiram fazer, mediante a todas as situações. O que, já linkando aí com um ponto negativo, o que bateu muito de frente com uma política interna que era muito forte deles, que é o Don't Be Evil.
né? Então, não seja mal. E isso deu vazão para muitas críticas de fora, muitas críticas que chegaram até num âmbito muito sério, numa questão moral muito séria. Que foi, como assim vocês pregam o Don't Be Evil, vocês têm uma política interna tão forte, esse Don't Be Evil, mas vocês estão colaborando ao estar lá e censurar também, vocês estão colaborando para a censura de informações. Como assim? Como vocês estão equilibrando esse conflito? E foi uma coisa que aí a gente viu que abriu uma porta enorme para muitas críticas que eram muito difíceis de serem respondidas. E como que você responde? Ah, não, mas ó, eu tô falando aqui que eles não estão recebendo toda a informação. Mas você ainda tá censurando, você não tá trazendo mais você não tá democratizando o acesso à informação. Sabe, você tá sendo conivente com o que tá acontecendo. E isso foi muito conflituoso. Eu achei bem interessante essa parte. Quer falar alguma coisa, Vitor? Não, tô vendo elas falarem Dá orgulho, né, de do falar. trabalho, né, com tanta propriedade, com E tanta... estavam com medo de falar. Estavam tá tão vendo? preocupadas aqui, nossa, o que a gente vai falar? Será que eu vou ter propriedade? Mas é diferente quando você vem ao podcast e você é colocado à prova, você sai da sua zona de conforto, mas você tem propriedade para falar sobre determinado assunto, né? O objetivo aqui não é uma prova, não é uma chamada oral, não é isso. Aqui é para você entender o que foi feito lá e como eu aplico isso na minha empresa, quais são as dificuldades, porque é muito fácil olhar hoje em grandes empresas, Google, McDonald's, Burger King, enfim, outras grandes marcas, Nestlé, e falar, nossa, eles tiveram sorte. Né? Então, Ou já nasceram grandes. ou né? nasceram Você grandes. Não, foram empresas que nasceram pequenas, que bateram muito cabeça, tentativa, erro e acerto, até achar o mercado certo, até achar o nicho certo. E foram criticadas, tiveram haters, teve gente que não gostou, e essa é a vida do empreendedor. Eu não sei, a Júlia já demonstrou para mim que ela quer ser psicóloga, né, Júlia? Uhum. A Maria Maria Fernanda, a Maria Clara, desculpa, Me Maria senti Clara. ofendida. A Maria Clara, ela quer dar aula, né? Quer ser professora de Professora história. de história. Professora de história. Mas, assim, quando a gente está no ensino médio, eu tive uma aluna que ela passou o ensino médio inteiro falando para mim que ela ia ser médica. E ela não gostava de contabilidade, tinha dificuldade, não quero, porque eu vou ser médica, e hoje ela está fazendo administração. E tá tendo justamente a contabilidade lá que ela tira de letra porque ela já aprendeu aqui. Então, eu sei que às vezes a gente tem um desafio enorme como professores. A gente, muitas vezes, uns é muito amado, a gente vê o carinho dos outros, e outros tem vontade de bater, né, na gente, né? Os alunos não gostam muito da gente porque a gente provoca vocês a saírem da zona de conforto. E é normal isso. Quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente recebe uma crítica, a gente tende a ser reativo mesmo. Então, às vezes eu entendo, né, o lado de vocês, alunos, mas a gente sempre busca trazê-los para o mercado de trabalho, porque hoje é competitivo, o mercado de trabalho, ele pega só quem é bom, os melhores, não adianta só técnico. Eu tenho que ser técnico, mas eu tenho que ter um controle das minhas emoções. Eu não posso sair xingando todo mundo, batendo em todo mundo, arrumando briga no meu ambiente de trabalho, porque senão você vai sair fora. Entre um profissional que ele é técnico, um profissional que ele é técnico e tem controle das suas emoções, eu vou ficar... Ou defender só um ponto de vista. A gente precisa... Nas empresas, a gente tem que chegar no meio termo. Nem só seu, nem só meu, mas um ponto de equilíbrio. E as duas, por mais que vocês tendem a... Principalmente a Maria Clara, que vai dar aula, você tem que ter uma paciência absurda, porque você vai trabalhar com ideias e opiniões diferentes. E você também, que você vai ser psicóloga, você também vai ter ideias e opiniões diferentes. E muitas vezes você não vai poder falar tudo o que você pensa para o seu cliente, né? Porque os seus alunos vão ser seu cliente, os seus pacientes vão ser seus clientes. Então, você vai ter que falar, sim, a verdade, mas de uma forma filtrada. Então, a gente precisa ter esse discernimento, essa resiliência. Emocional que a gente sempre que a gente sempre falou desde a primeira vez que ela fala, mas o que é essa inteligência emocional? Né? Então, é você ter o domínio sobre as suas emoções, né? E é muito difícil isso. Tem um segredo, né? Uma vez eu li um livro que ele falava assim, quando você tiver muita raiva de alguém e você quer falar absurdo, tem um problema muito sério com o professor X ou com a aluna tal. Ao invés de você chegar para essa pessoa e falar naquele calor da emoção, escreve uma carta, põe tudo ali que você quer, mas abre o coração naquela carta e você guarda. No outro dia você dorme, né? Passa a noite e no outro dia você lê. Vê se faz sentido o que você queria falar. Se fizer sentido, você entrega a carta para a pessoa, senão você rasga. Então, assim, você vai perceber que 90% das coisas que você colocar ali
Não é aquilo que você gostaria de falar, não é aquilo que estava no seu coração. Você foi provocada, inflamada naquela situação que, com certeza, você ia ter que se desculpar com a pessoa. Então, acho que isso é um ensinamento que a gente tem e leva para a vida. O objetivo do BAU e o objetivo do curso técnico não é só transmitir o conhecimento para vocês, mas exatamente despertar em vocês aquilo que vocês já têm de essência, né? A doçura, o carinho, a resiliência, o bom atendimento, né? Vocês são pessoas agradáveis, vocês são pessoas que, né, na feira dos administradores, as últimas que teve, vocês atendiam muito bem as pessoas que chegavam no stand de vocês. Vocês não fechavam a cara para ninguém ou xingavam, expulsavam, sai daqui. Não, vocês são muito agradáveis. É claro que ser agradável quando tá tudo bem é fácil. Como que eu vou ser agradável quando as coisas não estão caminhando do jeito que eu quero? Quando as coisas, né? E o cliente não tem nada a ver com isso. Se você veio, bateu o carro, tropeçou, caiu na rua, o cliente não tem nada a ver. Você tem que atender o cliente com um sorriso no rosto. Olá, tudo bem? Bom dia. Ele não tem nada a ver com isso. Se você brigou com seu namorado, com seu amigo, com seu primo, com seu pai, com sua mãe, enfim. E é esse tipo de controle que a gente procura ensinar nas aulas, né, Leandro? E o objetivo desses trabalhos ao longo do tempo e trazer os alunos aqui é justamente para quem também está nesse momento de TCC ou está desenvolvendo algum tipo de trabalho e está perdido ou se questiona, mas faz sentido isso que eu estou fazendo? Faz sentido essa pesquisa? Faz sentido esse tipo de trabalho? Se questiona e vê a essência do que o professor está pedindo. Porque ali não tem só o objetivo do trabalho em si, mas o ensinamento que está ali por trás, né, do conteúdo, que vai agregar ou, no caso das meninas, para o TCC, ou para a vida, né, numa vida acadêmica ou de trabalho. E voltando a essa parte dos aspectos do Google lá do início, a gente viu, né, cursou, inclusive na aula de hoje, sobre essa resiliência que eles tiveram, né, e eles chegaram um momento, que está em outros capítulos do livro, mas que eles viram que eles não eram suficientes para poder, sozinhos, ganhar uma escala. Então, eles foram contratando especialistas, pessoas que eram qualificadas para tais funções, assim como o CEO. Aí a empresa decolou. Então, tem empresas que tem medo, né, de expandir, tem medo de falar sobre o seu negócio, tem medo de escalonar, não, estou ficando na minha zona de conforto, eu quero crescer mais timidamente. Mas se você tem um produto potencial, ele é bom, que vai beneficiar muitas pessoas, vale a pena, né, fazer essa expansão. Eu quero falar, já devolvendo uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que as empresas elas têm medo de crescer? Chega um momento que, geralmente, quando uma empresa começa, ela começa por uma pessoa, aí essa pessoa vai contratando outra pessoa de confiança, ou pode ser um pai, uma pessoa que está ali, ela... Gosto muito da Maria Clara. A Maria Clara é uma pessoa de confiança, mas tem um determinado serviço da empresa que a Maria Clara não domina. E eu preciso ter uma pessoa técnica. E aí, onde tem que começar a trazer pessoas do mercado de trabalho. Por que vocês acham que os empresários têm medo desse crescimento? Quero fazer vocês forçarem. Eu acho que envolve muito o medo de quebrar a empresa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque que nem é uma coisa que a gente trabalha muito nas aulas de inovação, da inovação disruptiva. Você vai arriscar um negócio assim, você pode quebrar a sua empresa, ou você pode tirar a credibilidade que ela tem, ou você pode deixar o cliente satisfeito ao ponto dele não querer comprar mais, ou algo do tipo. Então, eu acho que o ponto de... a possibilidade de você levar a sua empresa à falência ou a um mau status é o que influencia muito no medo de querer investir em coisas novas para poder crescer. Acho que alguns outros fatores que vão ter um peso aí maior também para assustar um pouquinho os empresários. A gente pode falar, por exemplo, de algum empresário que começou em um determinado ramo que já tem uma grande potência lá. Porque é muito mais fácil para os clientes escolherem ali o que já está lá, o que já está bem estabelecido, do que testar uma coisa nova. Isso pode ser um pouco assustador, porque você fala, como assim? Eu vou crescer se já tem... eu vou dar um exemplo aí do nosso projeto para o TCC, aí do meu grupo. Como que eu vou entrar assim com tanta força no mercado e que, assim, mesmo entendendo a minha possibilidade de escalonamento, como é que eu vou entrar lá já entendendo que tem aí como concorrente, por mais que não seja completamente direto, por exemplo, o Mercado Livre. É o Mercado Livre. Mesmo o Mercado Livre
perante os seus demais concorrentes, a gente sabe que existe uma preferência muito grande para ele. E aí existe todo um processo de você saber que tem como correr atrás de estruturar bem a sua empresa e de planejar bem para você conseguir. Por mais que tenha uma grande concorrência assim, para você conseguir sim entrar escalonando a sua empresa. Mas outro fator, eu diria que existe um certo conforto em manter-se pequeno, porque quando a gente vai escalonar, a gente precisa crescer, a gente entende que a gente vai lidar com mais público. Eu pelo menos, entendo bastante dessa forma. Conforme você quer crescer, você precisa saber que você vai estar lidando com mais pessoas e, às vezes, você vai encontrar uma grande dificuldade em transmitir a sua ideia para o público. E que, dependendo da forma como você vai fazer isso, pode acontecer de um ruído na comunicação da sua ideia causar ali uma visão do público já errada do que você está falando, do que você está oferecendo. E aí, para você quebrar isso, a gente viu bastante isso nas aulas de marketing do ano passado, para você quebrar uma imagem ruim é um processo enorme, então você precisa ter Às vezes muito não pensamento. consegue voltar. Às vezes você fica marcado para sempre com alguma coisinha que nem era isso mesmo que você falou, mas o público recebeu de uma forma diferente. Então, lidar com o público é assustador, eu acho que num geral. E quando a gente vai aumentar, consequentemente, a gente vai lidar com mais pessoas, com mais cabeças diferentes, com mais ideias diferentes, com maior possibilidade de ser mal interpretado, de comunicar mal. Então, acho que são alguns pontos que assustam. É exatamente isso. Crescer requer habilidades, requer resiliência e você saber que vai encontrar muitos desafios no meio do caminho, tanto internos com os colaboradores quanto externos, né, com tudo que vocês já falaram. Mas vale a pena o crescimento. Se você tem uma ideia boa, se o seu produto ou serviço é bom, se você não domina algumas áreas, você pode fazer igual ao Google, né? Captar pessoas que sejam especialistas, você, obviamente, pagando o que você pode dentro do seu possível, mas com aquela mente de que eu quero ou vender minha ideia, vender minha empresa, eu quero ter sócios, eu quero ter investidores. Aí você já tem um plano de ação, né? Quando você só pensa naquele micro, como a gente sempre fala nas aulas, sem olhar para o lado, para onde eu quero chegar, pode esbarrar como um TCC, você montar uma empresa pautada num produto limitado. Aí você só vai dar conta que você não vai conseguir escalonar quando entrar na parte financeira. Você fala, pera, mas eu vou crescer como aqui? Não tem como. Então, quando a gente usa a aula de estratégia para já se antecipar quanto a essas possibilidades boas e ruins, a gente consegue fazer um trabalho e transpondo aí para o público que tem uma microempresa ou tem uma empresa pequena que quer, né, ganhar escala, olhar esses fatores, né? Então, vale essa leitura do livro, a biografia também, e outras literaturas de empresas que começaram do zero e tiveram uns percalços ali no meio do caminho que pode ser o seu nesse momento, né? E você pode se antecipar com algumas coisas e também ver qual que é a parte positiva, como vocês já falaram, que você também pode, né, ganhar uma celeridade nos processos. É sempre pautado no repertório. Eu sempre falo nas aulas que a gente precisa aprender a interpretar não só o texto, mas saber pesquisar. Porque se você procura fontes não confiáveis, você vai repetir alguma coisa que não tem fundamento. E se você só tem uma informação rasa, como que você constrói um discurso como vocês fizeram hoje? Não tem. Vocês vão ficar limitadas. E isso, quando a gente passa para um TCC, fica muito claro numa banca que o aluno tem uma limitação ali de repertório, né? Então, se isso é desenvolvido durante todo o ano com os trabalhos que a gente faz, vocês tiram de letra, como aqui no podcast. Então, essa é a intenção. Por que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Por que vocês acham que os empresários têm medo de crescer? A Júlia apontou muito bem essa questão onde você está acostumado a trabalhar com um grupo de pessoas e quando você traz mais pessoas, vai aumentar a sua empresa, mas ao mesmo tempo, a grande verdade da maioria dos empresários. Por outro lado, ele vê que é importante ele ter um profissional da área. Então, vamos imaginar que lá na minha empresa eu recebi o currículo da Júlia. Tá aqui, Júlia, currículo, formação em administração, colégio bilíngue. Enfim, o currículo dela é impecável. Mas como será que é a Júlia no dia a dia? Então, se a Júlia não souber
e a Maria Clara não souber se expressar, falar, demonstrar todo esse conhecimento que vocês têm dentro de vocês para fora, principalmente para a equipe que vocês trabalham, para o supervisor de vocês, dificilmente vocês vão conseguir ser contratados no ambiente de trabalho. Por isso, Promovidas. ou promovida. Por isso, a apresentação de trabalho em grupo, por isso que a gente força vocês as aulas invertidas, por isso que a gente força vocês a virem no podcast, porque vocês precisam, não adianta você saber. Beleza, você sabe pra você, tá? Mas você tem que provar pro seu chefe que você é capacitada para aquela vaga. Ou pro seu cliente que você é capacitada para poder atendê-lo. Não simplesmente colocar lá um anúncio se você não tem, né, essa capacidade. E isso a gente só vai conseguir desenvolver com o tempo. É treino. Então, a primeira vez a gente vai dar uma desenroscada, a primeira vez eu vou precisar ler, segunda vez eu vou conseguir falar, vou gaguejar, a terceira vez já vai respirar. Então, você vai quebrando isso com o tempo, com o treino, né, Leandro? Isso aí. A gente tá chegando já ao final do podcast, tá vendo como passou rápido? Passou rápido, 40 minutos. Você falou, Já como é que passou. a gente vai falar 40 minutos sem parar? Falou. É rapidinho. E só para concluir, a última pergunta aí para vocês. Com base no que vocês fizeram de trabalho, o que vocês fariam de diferente do que o Google fez nesse início das atividades? Nossa. Tantas coisas. Mas assim, o principal, o que vocês acham que destacaria e eles teriam menos problemas se eles seguissem uma linha de raciocínio, de atitude? Menos problemas? Ganhar a escala que eles ganharam, mas sem muitos traumas, sem muitos percalços que eles acabaram esbarrando por conta de alguns comportamentos, né? Para não dar tanto spoiler aí pro pessoal que ainda não leu. O que vocês fariam de diferente? Essa quebrou pro parabéns. Pegaram de surpresa, Boa né? pergunta. Nossa, Mas se você quiser fazer um parênteses porque pensando no produto de vocês, também não tem problema. É que assim, o que faria de diferente, ok. Agora, para causar menos problemas... A ideia é minimizar riscos, né? Então, por exemplo, vocês aprenderam com livros, certo? Alguns aspectos. Então, você já consegue ter olhar crítico para falar, olha, esse ponto aqui, se eles fizessem dessa forma, eles teriam, ou não teriam problema, ou teria acelerado algum tipo de aprendizado, aplicação, né? Porque esse é o exercício. O que você, com seu olhar crítico, né, olhar distante, o que você consegue propor de diferente em algum aspecto? Quer falar, Ju? Acho que um dos pontos que eu faria de uma forma diferente já está bem ligado com o que a Maria veio comentando, veio trazendo, que é muito da questão de quando eles foram introduzir o seu produto na China, eles foram com a cara e com a coragem. Com o conhecimento que eles tinham do que era, de como precisava ser, era um conhecimento que era relativamente raso, pensando em todos os processos que eles teriam que enfrentar depois. E a gente vê que quando eles formam quando eles ampliam o network deles, trazendo um novo colaborador específico, como isso foi importante para eles, talvez se eles tivessem feito isso antes de se introduzir de fato num novo país, considerando todas as circunstâncias daquele país, acredito que eles teriam enfrentado aí um pouquinho menos de BO, vamos falar assim, porque foi um fator decisivo para eles, foi uma coisa que deu uma impulsionada legal para eles. Então, talvez se eles tivessem esperado um pouco, se preparado melhor, trazendo uma pessoa que já estava atuando lá, que já tinha compreensão, que já tinha um contato maior, de fato, com aquela realidade, acredito que teria sido um pouco mais fluido o processo, ainda assim entendendo o período que era, porque ali estava em um período de desenvolvimento do próprio país, tinha ali... Era uma oportunidade interessante, mas talvez se eles tivessem esperado um pouquinho, se preparado melhor, trazendo uma pessoa que já tinha mais conhecimento do que era, de como era aquela realidade, de como aquilo seria feito. Talvez se eles tivessem trazido essa base um pouquinho maior, vamos colocar assim, fundamentos um pouco mais profundos em tudo o que eles enfrentam, assim, no que eles já sabiam que enfrentariam, acredito que eles saberiam passar por aqueles processos de forma mais preparada.
Legal. Bom, eu acho que não sai muito do que a Ju falou, não consegui pensar em nada muito além disso, mas não só do que ela falou, não só para o cenário em que eles estavam na China, no contexto que eles estavam, mas num contexto geral de toda a história do Google, porque se eles, assim, demorou para que eles arrumassem o CEO, demorou para que eles arrumassem pessoas específicas para os cargos, então eu acho que se eles tivessem feito isso, teria impulsionado muito antes o crescimento da empresa. Então, eu acho que isso é um ponto. Um ponto que eu acho muito importante foi a questão de como eles lidavam com o público deles, porque tem toda a questão deles baterem na tecla, e não só com os capitalistas ou com os funcionários, também com o público, de se é bom, vão usar. Se é bom, vão investir. Se é bom, vão fazer tudo porque é bom e isso basta. O fato deles não darem tanta atenção pro público deles. Eles não darem tanto suporte. Então, demorou muito para que eles começassem a criar plataformas de suporte, formas de dar suporte pro cliente, para que o cliente tivesse uma melhor experiência. Então, acho que esse é um ponto muito importante, de que eles deveriam ter tido uma virada de chave antes, muito antes, que inclusive eles já estavam sendo avisados, só que o pensamento dos sócios era: é bom, vamos usar, e é isso. Só que não é bem assim como funciona. Então, acho que se eles tivessem tido essa virada de chave antes, as coisas teriam ocorrido melhor do que ocorreram. Show de bola. Isso aí, tá vendo? Quando a pessoa estuda e sabe o que tá falando, é outra pegada. E é o que a gente sempre fala, que conhecimento é tudo. Porque nesse contexto que nós estamos falando, se aplica pra caramba o que vocês acabaram de falar. Se fosse um outro contexto, um outro produto, um outro podcast, um outro assunto que coubesse esse assunto, vocês já teriam repertório para poder explorar e fazer as comparações entre uma empresa e outra, e isso é o que vocês vão fazer durante a vida, né? Então, quanto mais conhecimento e repertório real vocês tiverem, mais vocês vão saber lidar com as situações no dia a dia e vão saber puxar das gavetas mentais, né? Esse assunto eu posso linkar com esse, sabe? Sinapse. Você pega um assunto, liga com outro, você traz uma solução. Às vezes de um nicho totalmente diferente, de um aspecto totalmente inovador, é onde surgem as ideias, as inovações disruptivas. Você acaba vendo uma necessidade e como que dentro do seu repertório, tudo que você estudou, você consegue pegar nuances e trazer uma novidade, né, Vi? E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, comentem aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. E quero agradecer muito a Júlia e a Maria Clara pela disponibilidade. Tiraram de letra aí o podcast, falaram super bem. Parabéns, meninas. Que venham mais trabalhos bons aí para vocês poderem compartilhar durante o ano e inspirar outras pessoas, né? Porque hoje o público do podcast não é somente pais, educadores, mas também alunos que assistem, que vão se inspirar em vocês, né? Então, a história de vocês vai trazer benefícios e também dar essa celeridade para quem está assistindo. Um dos objetivos do podcast justamente é mostrar o que é feito durante o ensino médio, né, durante o curso técnico, os trabalhos que são realizados, o desenvolvimento que acontece, né, dos alunos. E é claro que a gente vai trazer professores, vai trazer profissionais da área, né, para trazer algumas dicas e conhecimento, mas o intuito do podcast são os alunos. Então a gente quer trazer, então você que está aí, que está assistindo, a gente é muito cobrado, né, pelos alunos. Professor, você só chamou fulano e ciclano, não me chamou ainda, então tem que trazer, tem que vir por merecimento. Não que a gente é ruim, mas precisa ter um contexto. A gente precisa trazer quem realmente tem propriedade para falar de um assunto. Afinal, são 40 minutos que a gente vai estar debatendo um assunto que você precisa entender, precisa dominar para não chegar aqui e ficar sem conteúdo. Então, não desista aí. Se você quer vir para o podcast, a gente vai chegar em você ainda, mas tem que fazer por merecer, né, Leandro? Isso aí. E aí, meninas, como foi a experiência? Traumática ou foi tranquila? Passou já? Já tá mais calma? Tá mais calma? Faz assim, vamos ver se tá... Tranquila, não tava tremendo. Não tá... Tranquilo, não, voltei. É super tranquilo e assim, vocês já estão no terceiro ano aí do ensino médio, né, último ano. Como que vocês enxergam as dificuldades que vocês tiveram no técnico, nas feiras passadas? Como que vocês se veem hoje na reta final já desse ensino médio? Como que foi o técnico para vocês? Eu achei que eu fosse desistir antes de chegar aqui, sendo muito sincera, porque
foi muito difícil e não é como se eu gostasse muito do técnico. Mas é porque tem muitas questões muito individuais. Aí tem toda a questão do empreendedorismo. E são valores... É uma questão que bate muito com os meus valores pessoais. Então, é complicado para mim gostar de fazer o técnico e gostar de lidar com a visão que o técnico tem do mundo e do mercado e de como as coisas funcionam. Não bate muito com as minhas ideologias, então foi complicado. E aí tem toda a questão de eu não ter muita facilidade em relação às matérias do técnico, não é uma coisa que eu sinto ali, sabe, aquele feeling, aquela chama no coração pra você poder fazer as coisas. Eu não sinto tanto isso. Então, eu achei que em algum momento eu fosse desistir de fazer o técnico, tipo, sair da escola e é isso. Mas... ano passado, eu tive, assim, um despertar, uma epifania, quando a gente foi visitar o Intelli, e eles estavam apresentando lá, é uma faculdade, né? Então, eles estavam apresentando que os alunos iam aprender, sei lá, no 3º ano de faculdade, e são coisas que a gente viu na escola, no 2º ano. E eu fiquei, meu Deus, tá realmente acrescentando alguma coisa na minha vida, porque se um aluno que tá no 3º ano da faculdade tá aprendendo a mesma coisa que eu estou aprendendo no 2º ano do ensino médio... tem alguma coisa aí. E aí foi onde eu tive o meu despertar. E eu falei, caramba, o técnico está acrescentando. Então, eu tenho que continuar. E por mais que não seja aquela coisa que eu amo, é algo que vai me acrescentar para minha vida. Então, foi difícil. Ainda é difícil de lidar com tudo. Mas eu vejo que é algo extremamente importante e que me agrega muito. Então, é isso. Você, Jô? Nossa, eu acho que desde que eu entrei na escola, a escola sempre trouxe muitas coisas de empreendedorismo, mexi muito com o Sebrae, então a gente chega aqui já tendo que ter muito contato com essa questão muito de ADM mesmo. E no começo eu também não gostava, eu vou falar a verdade. Eu achava muito interessante pela questão de, por exemplo, montar os valores da empresa. Sempre gostei muito dessa parte, aí o público-alvo me chamava mais atenção. Mas era uma coisa que, a propósito, também não me agradava muito. Mas conforme foi passando o tempo, como a Maria falou, no meu caso foi tendo contato com os meus amigos, porque eu tenho uma rede de amigos que tem uma idade um pouquinho maior que a minha. E foi tendo muito contato com eles que eu falei, caramba, nossa, mas... eu faria diferente do que você tá fazendo aí, você já tá trabalhando. Assim, sabe? Então, conforme eu fui tendo contato com uma galera que já precisava muito disso e já mexia muito com isso, e eu vendo, nossa, mas eu já Sem entendo repertório, disso, né? como assim? E aí você vai vendo como bem antes de você ingressar mesmo no seu mercado de trabalho, você já tem muito contato e Conhecimento. muito conhecimento que você vai aplicar e que você já vai sair da escola sabendo. Eu achei, nossa, muito legal. E hoje em dia eu gosto pra caramba do técnico. E vai gostar mais quando vocês se formarem, porque vocês vão trabalhar, vocês vão lidar com pessoas, independente se for professor, se vai trabalhar numa empresa, se for abrir uma empresa. Se for abrir uma empresa, você vai ter o chefe que é o seu cliente, como o Vitor sempre fala. Se for uma empresa, você vai ter chefes e Você não vai várias ter um pessoas. chefe, você vai ter 300 chefes. Porque cada cliente que você traz... E dando aula, os alunos são seus chefes, diretores, coordenadores, assim vai. Então, sempre vai ter alguém te cobrando alguma coisa. Então, você tendo essa resiliência, esse jogo de cintura, né? Essa inteligência emocional e repertório, você vai estar à frente de um monte de gente, porque não é todo mundo que tem a oportunidade que vocês têm. E vocês vão ver isso na prática a partir do ano que vem na faculdade. Quando vocês começarem a conversar com pessoas mais velhas, que vocês vão se deparar com pessoas de 18 a 20 e poucos anos, vocês vão ver que o discurso de vocês é muito mais maduro, vocês têm propriedade para falar de muitos assuntos, muitas matérias, vocês vão tirar de letra, porque você fala, isso aqui eu já vi, então é mais tranquilo. Então, esse período que vocês estão passando, apesar de desafiador, é um período muito importante para vocês abrirem a mente. Se vocês aproveitarem, vocês vão ter uma vontade competitiva muito grande perante a muitas pessoas aí, não só no mercado de trabalho, mas na vida, né? Vocês, como você falou, você tem amigos mais velhos, você fala, eu já tenho um senso crítico para fazer diferente. Então, é isso, né? Despertar esse conhecimento e como que você agrega isso no dia a dia. A grande dificuldade de vocês é absolutamente normal vocês não gostarem do técnico de início, porque vocês não estão no mercado de trabalho. Então, tudo que a gente fala é uma coisa muito longe da realidade de vocês, e a gente tem total ciência disso. Então, eu sei, muitas vezes quando a gente traz alguma situação,
Ai, professor, isso aqui, mas nunca vou usar isso. Eu não é no meu dia a dia isso. Para que eu vou fazer isso? Então, é normal, a gente sabe. A partir do momento quando vocês começarem a se inserir no mercado de trabalho, como o professor Leandro falou, vocês vai fazer mais sentido, né, as coisas. E muitas vezes, eu desde o primeiro dia de aula, não sei se vocês lembram, né, há 2 anos atrás, aí quando vocês estavam na primeira série, eu falei que eu não trabalho com adolescentes, eu trabalho com adultos. Porque eu tento desenvolver em vocês o espírito, a responsabilidade. Porque vocês estão numa fase onde vocês não são mais Fund 2, vocês já não têm mais 10, 12, 13 anos, e vocês também não são adultos, né? Vocês não são adultas. Então, que contexto que eu me encaixo nisso? Então, aqui ainda a gente está na fase de dar a responsabilidade para vocês e cobrar. Olha, Maria Clara, olha, Júlia, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. Mas a ideia é que eu tento desenvolver em vocês, principalmente, a responsabilidade. Eu posso montar aula? Perfeito. Posso sair 300 vezes para o banheiro, beber água, posso ficar lendo? Só que eu vou ter uma consequência disso na minha vida. Algum momento da vida eu vou ser cobrado. Então, vocês precisam... esse o nosso objetivo como professor. Então, muitas vezes, assim, o professor vai falar alguma coisa, não é que o professor tem raiva de um, de outro, não é isso. O professor quer sempre o melhor. Professor, você tá ferrando com a minha matéria, com a minha vida, olha quanta coisa que você me deu, você não me deixou passar de... Não é isso, gente. A gente só quer despertar em vocês, fazer com que vocês saiam da zona de conforto, né? Que é muito normal, a gente também gosta da zona de conforto. Quando a gente é tirado da zona de conforto, tem essa reação. E vir para o mundo que vocês com certeza vão sair profissionais assim, aptas ao mercado de trabalho. A empresa que contratá-las vão assim, não vai se arrepender das profissionais, da dedicação e do carisma de vocês. É isso aí. Então, chegamos realmente agora ao fim do episódio. E obrigado, meninas, pela participação, pela disponibilidade e pelo empenho aí. Nos vemos nas aulas, nos corredores. Isso aí. E para você que está em casa, então não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Deixa aí a sua dúvida, a sua sugestão, o que vocês acharam desse episódio, como que a gente pode melhorar, né, ainda mais, quais temas você quer ver. E nos vemos no próximo episódio. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.